Fábio, será que esqueceu? Vamos ver, não entrou ainda. Daqui a pouco ela recebe mesmo. Bom, então vamos. Perguntando lá, tem WhatsApp aí? Então tá, então vamos. Uma boa noite a todos. Vamos então iniciar nossos estudos, nossas atividades da noite. Vamos então fazer a nossa leiturinha para nos harmonizarmos. Depois a gente faz a prece. Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus. Mateus 19:26. Do livro Palavras de Vida Eterna de Chico Xavier. Por Emmanuel. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar, é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda, hoje, corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Anda mesmo que te firam e apedrejem. Aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam, amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível? E, garantindo teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então vamos fazer agora, todos nós vamos fazer nossa prece. Então convidamos a todos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto e rogando a Deus, nosso Pai, com a sua permissão, para mais este encontro na noite de hoje. Que Jesus, nosso Mestre e bom amigo, abençoe e ilumine a todos. Nós, aqui nessa humilde casa de Francisco, através do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, junto desta família, trabalhadora incansável no bem, que possa abençoar, iluminar este ambiente, a todos aqueles que estão nos seus lares, que possam receber o amparo, que possam ter olhos de ver a mensagem da noite, ouvidos para ouvir o Evangelho da melhor forma possível, que possa tocar em seus corações a mensagem do nosso Mestre. E que neste ambiente tenhamos muita paz, muita proteção e que possa externar ao bairro, aos vizinhos nossos, que tenhamos muita paz e que aqui possamos ser humildes instrumentos para levar adiante
a mensagem do Mestre, à luz da doutrina espírita, que possamos ser inspirados. E assim, Senhor, damos início aos nossos estudos da noite de hoje, que assim seja. Então aqui eu quero dar umas boas-vindas aqui ao pessoal que está aqui nos acompanhando, boas-vindas, uma boa noite, a minha sogra Elaine, a nossa irmã Fábio, a Ivonise, o Denis Henrique. Então, um grande abraço a todos, tá? Traz os seus comentários, seus questionamentos, dúvidas. Vamos tornar esse estudo bem participativo, bem bacana para o pessoal interagir mais, né? Participar nos estudos. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos, então, estudando o Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. E a gente, então, vai retomar no capítulo 5, no versículo 43. Ela vai ler ali o versículo e tem um comentário do Eliseu Rigonati. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Mas eu vos digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem a quem vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O comentário. Incapazes de compreender que todos os homens pertençam a que raça pertencerem, são irmãos, filhos de um único pai. Moisés teve de ensinar aos seus tutelados a amarem pelo menos os da sua tribo ou família. Jesus dilata o ensinamento de Moisés, ensinando-nos que até mesmo o nosso próprio inimigo é nosso próximo, pois é nosso irmão em Deus. Este ensinamento de Jesus poderia ser um contrassenso se não houvesse a lei da reencarnação. De fato, se vivêssemos apenas uma vez e se depois da morte mergulhássemos no nada, ou fôssemos viver em beatitudes ou em tormentos eternos, por que haveríamos de forçar nosso coração a amar quem odeia? Por que teríamos de orar pelos que nos espezinham? Porém, sabemos que existe a lei da reencarnação. Sabemos que a nossa vida não termina pela morte. Sabemos que não iremos para lugares de beatitudes, nem de tormentos. E sabemos que o ódio liga pelos laços do sofrimento, ao passo que o amor une pelos laços da felicidade. A morte não nos livra dos inimigos, como não nos separa dos amigos. A lei da reencarnação faz com que os espíritos que se odeiam encarnem no mesmo grupo, a fim de que os trabalhos, os sofrimentos e as alegrias que suportarem em comum transformem em fraterna amizade a repulsa que os separa. Sabedor disso, Jesus recomenda que procuremos extinguir as animosidades que nos dividem, quer lutando para transformar os inimigos em amigos, quer fazendo bem a quem não nos estima, quer orando pelos que nos perseguem. Assim procedendo, afrouxaremos os dolorosos laços fluídicos do ódio, os quais facilmente serão rompidos no momento oportuno, e nosso espírito estará livre de pesado fardo e merecedor de um futuro risonho. Coincidência? Daí, quer comentar isso aí um pouco? Aí faz o comentário a 2 versículos, né? Ao 43 e ao 44. Ao 43 e ao 44. Hoje mesmo tu falou que tu recebeu uma ligação, né? Achei que tu ia querer comentar sobre isso. Pode falar? Não, a gente... Hoje foi uma coisa interessante, que eu estava ali fazendo uma esteira, que eu sempre chego do trabalho, procuro fazer uma esteira,
E aí recebi uma ligação, normalmente é de telefonias que ficam ligando. E aí era uma moça que me ligou fazendo uma pesquisa e perguntou para mim qual é que era a minha visão a respeito da vida após a morte. Aí eu disse para ela, olha, eu como estudioso da doutrina espírita, a gente está sempre estudando, a doutrina espírita nos ensina que a morte não existe, né? A gente estuda bastante isso, que a doutrina espírita ela mata a morte, que é o corpo físico, ele tem uma vida útil, é um instrumento para a gente usar aqui, para a gente poder evoluir, crescer, e o nosso espírito continua, né? Um espírito imortal. Daí ela achou interessante, bastante gente tem esse comentário e tal. Daí ela me trouxe um versículo do Velho Testamento, lá explicando para mim que... Daí eu disse para ela, qual é que é a visão de você? Daí eu perguntei, eles disseram que estudam a Bíblia também. Eu disse, que bom, a gente também estuda, né? A doutrina espírita, a gente estuda a Bíblia. Daí convidei ela para conhecer os nossos estudos. E eles estudando a Bíblia, eles têm uma outra visão. Daí eu perguntei qual é que era a religião, ela disse a religião dela. Só que na visão deles, ela diz que a morte, depois que morre, acaba tudo. No caso, o orgulho, o egoísmo, isso aí tudo acaba. Que bom se fosse assim, né, gente? Então, claro, ela me afirmou a interpretação dela, a visão que ela tinha a respeito dessa vida após a morte. E eu, então, quem sou eu para questionar, né? Ninguém tem que questionar nada. Eu só disse para ela, muitas pessoas têm muitas interpretações da Bíblia, cada um tem a sua visão conforme as religiões, mas eu disse para ela que o mais importante é que a gente possa aprender com o Evangelho a nos tornar melhores e fazer o bem a nós e ao nosso próximo. É isso que Jesus, nosso Mestre, nos ensina. Então ela achou bem bacana tudo e ela até disse, uma hora eu vou te ligar, trazer um outro versículo de nós. Não tem problema, pode ligar. Não. Né? Convidei ela para os nossos estudos, a gente disse para ela, independente da nossa religião, mas a gente respeita todas as religiões, todas as raças, né? E a gente não tem preconceito nenhum. Então é muito bacana, né? Porque a doutrina espírita, eles já estão começando a fazer esses intercâmbios religiosos, né? De troca de ideias, e a gente teve aqui, bem próximo de nós, teve esse intercâmbio já, né? Tem gente que faz esse trabalho, o próprio Haroldo Dutra Dias também faz esse trabalho ele tem amigos, né, pastor, ele tem amiga freira, então é bem bacana isso, eu acho assim, não ter preconceito e cada um tem a sua visão, mas o importante de tudo isso é a gente se melhorar, né? O importante de todas as religiões é que a religião que eu estou possa me fazer melhor, me tornar uma pessoa melhor. E isso é que importa, né? Então, bom, foi bem bacana isso, né? E vamos voltar aqui então ao versículo agora. Então aqui está falando, né? Então esse evangelho de Mateus que a gente comentou é um evangelho que Mateus, ele por ser um judeu, um hebreu, ele traz muitos ensinamentos do Velho Testamento. Então aqui Jesus está dizendo, aqui no 43, ouviste que foi dito. Então ele fica relembrando os mandamentos, né, as lições do Velho Testamento. Vocês ouviram lá na Torá, no Pentateuco, os ensinamentos de Moisés, né, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então era uma coisa muito comum para aquela época. Amaram aquele que era o mais próximo, mais chegado, que tinha uma afinidade boa, e aquele que era inimigo, a gente tinha ele como aborreceria os inimigos. Então aqui agora nós vamos pegar aqui o livro Luz Imperecível, do Honório Onofre de Abreu, lá da União Espírita Mineira, que é um trabalho fantástico que ele faz do miudinho. Para quem não conhece, o miudinho ele vai pegando ali, cada versículo ele pega por partes do versículo e vai explicando à luz da doutrina espírita.
É um ensinamento bem profundo que ele traz para nós, né? O Eliseu ele traz assim um contexto geral assim, né, dos versículos, e aqui ele faz mais um aprofundamento de cada versículo. Então ele pega ali do 43 e, gente, assim, vamos se habituando com o Evangelho, com a Bíblia. Vamos procurar entrar em contato mais com o Evangelho, que é muito bom. Quem tem Bíblia em casa, pega lá sua Bíblia lá, abre ali no capítulo 5 de Mateus, versículo 43. Vamos procurar entrar mais em contato com esse livro maravilhoso, que não é nenhum bicho do mato, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente tem que procurar se habituar mais com ele, ter contato, aprender mais com ele. Isso é muito bom. Então ele começa assim, ó, ouviste o que foi dito. Daí ele diz assim, referência ao Velho Testamento. É uma linguagem relativa ao passado. Então ele, como a gente disse antes, ele relembra os ensinamentos de Moisés. Normalmente a imersão dos valores anteriormente assimilados se expressa de modo a exigir renovação. A criatura consciente da necessidade do progresso está sempre atenta para as modificações de conceitos e pensamentos, quando essas se fazem indispensáveis à sua estabilidade, ao seu equilíbrio espiritual. Então é uma questão de progresso, né? de modificações daqueles conceitos que a gente tinha antigamente. Basta a gente pegar nós, por exemplo, assim, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, como é que era nosso conceito, a nossa visão, antes de entrar em contato com o Espiritismo, por exemplo, estudando a doutrina, como é que era nosso conhecimento? E, com certeza é uma visão bem parca, assim, do que a gente tem hoje, né? Sobre essa questão aqui do Evangelho. E que isso vem lá dos antigos, né? Para eles era muito comum. Então a ideia é essa renovação dessas ideias. Aí ele continua ali, amarás o teu próximo. Singular, porque decorrente de uma atitude individual. Futuro, porque na dependência da evolução, do entendimento de cada um. Teu, porque cada um tem o seu compromisso, que é sagrado e intransferível. Então ele diz assim, amarás o teu próximo, o teu, porque cada um tem o seu compromisso, que é sagrado e intransferível. Próximo, exprime semelhante. Emmanuel fala no próximo mais próximo. Então quem é o nosso próximo mais próximo? É o nosso parente, o nosso amigo, o colega, né? A esposa, o esposo, o filho, cujo destino está ligado ao nosso. Prevalece o mandamento divino do amor, trazido do passado e reafirmado no presente, com vistas à construção de um futuro. Então o nosso próximo, muitas pessoas se questionam, amarás o teu próximo. Que nem o fariseu questionou Jesus, mas quem é o meu próximo? Lá na parábola do bom samaritano. Ele pergunta pro samaritano lá, qual é o maior mandamento da lei, né? Aí fala, amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele questiona Jesus, mas quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano. Aí depois ele questiona ele novamente. Quem foi aquele que teve compaixão e misericórdia daquele que estava caído? Né? Aí ele fala lá, né? Quem era o cara que teve compaixão, que era eles odiavam eles, né? Os samaritanos. Né? Eles tinham uma rixa com ele, então aquele que agiu de misericórdia para com aquele caído era um samaritano. Daí ele falou meio a contragosto, mas falou. Então ele deu uma lição, né? Jesus deu uma lição para ele que o nosso próximo é qualquer um, né? É qualquer um de nós. É parente, é amigo, é um desconhecido, como a parábola do bom samaritano que está caído ali à beira do caminho, né? E a gente tem que estender a mão para ele, ajudar no limite das nossas possibilidades, procurar sempre auxiliar.
Então esse é o nosso próximo. E aí ele continua: e aborrecerás o teu inimigo. Isto era o comum. Então na época eles assim, ouviste o que foi dito antigamente na lei de Moisés, era comum essa ideia de aborrecer os inimigos, não querer o mal dos nossos inimigos. Mas isso será que fica só lá para o tempo de Moisés? Então a gente vê que até hoje tem isso ainda, né? Quantos de nós temos inimigos e a gente deseja muitas vezes a morte dos inimigos, não é assim? Eu quero mais que o fulano de tal lá morra, não é assim? Né? A gente fica querendo... Ele é tão legal comigo, eu quero mais aquele... Então lembra que a gente estava comentando antes como é que era a nossa visão antes de estudar, de conhecer o Evangelho, a doutrina espírita? Será que não era essa? De a gente ter um inimigo e desejar o mal desse inimigo? Então Jesus nos ensina que não é isso aí, né? Então Moisés traça essa questão, amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo, aborrecer o inimigo. E Jesus já não traz essa ideia, né? Jesus já traz a ideia de amar o nosso próximo e também os nossos inimigos. Vamos ver aqui, aborrecer o teu inimigo. Então naquela época não podia tal recomendação ser prescrita, porque a mente do povo de então não comportava. No entanto, a seu lado já estava germinando a lei do amor. Amarás o teu próximo. Se tudo fosse reformulado de uma única vez, nada seria aceito. Então, para aquela época lá de Moisés, se Jesus viesse na época de Moisés e falasse para eles a respeito disso que a gente está estudando agora, amar os nossos inimigos, também ia ser uma aberração, um absurdo. Né? Como que eu vou amar meu inimigo? Então tudo tem o seu tempo, o seu momento. Moisés veio e trouxe leis para aquele momento, para o povo daquela época. Que se Moisés trouxesse esses ensinamentos, o povo não ia entender. Ia ignorar as leis de Deus, ia ignorar Moisés e tudo mais. Então tudo tem que ser aos poucos. Moisés, depois vem os outros profetas, até chegar a Jesus e ele reformular, porque Jesus nos diz, que ele não veio destruir a lei. Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento à lei. Então ele não vem destruir aquilo que Moisés trouxe, mas dar cumprimento, dar continuidade àqueles ensinamentos para o povo daquela época. Então, a partir do momento que Jesus aparece em nossas vidas, encarnado naquela época, era um momento que o povo já tinha uma maturidade para poder compreender o que Jesus dizia. Que naquela época de Moisés, em torno de 3.000 anos antes, mais ou menos, não me lembro agora certamente, mas o povo não ia entender, Tranquilo, gente? Tranquilo, gente. Ela já leu ali os 2 versículos, e comentou já todos. Aqui eu tenho 44, Então, antes, o título do anterior é Ante o Próximo. Agora nós vamos ver no 44 a reaproximação, o título. Reaproximação. Que diz assim, 44, Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tá facinho, né? Então aqui ele foi bem mais a fundo, Tá facinho, né? Aqui que tem, fazer só o bem pra eles. Te incomoda, te incomoda, te incomoda, te incomoda, te incomoda, te incomoda. E aí o homem vem e diz pra nós, vocês têm que orar por eles. No mínimo a gente deve fazer isso, Então ele diz aqui por partes: eu, porém, vos digo. A conjunção porém repressa o fluxo do sentido do ensinamento para lhe dar outra direção. Sobrepunha-se à antiga modalidade uma nova disposição a ser ensinada e vivida por Jesus. Então ele diz: eu, porém, vos digo.
Então ele está dando uma outra direção àquilo que a gente estava comentando antes, né? Aí ele vai mais fundo, né? Aquilo que a gente estava dizendo que era um absurdo para eles, ele vai se aprofundar mais. E aí ele continua: amai a vossos inimigos. Então amai a vossos inimigos é o presente, é o aqui e agora. Isso é importante, né? Então Jesus não está falando vamos amar nossos inimigos, ou amarás, né? Não, ele diz amai a vossos inimigos, é o aqui e agora. Vamos amar hoje, né? E agora. Não era amar o amigo, o próximo, mas o inimigo. Porque amar o amigo, o nosso próximo, é mais fácil. Agora nós amarmos aqueles que a gente tem um desafeto com eles, uma dificuldade, já é mais difícil, né? Por exemplo, lá a gente tem lá um patrão, alguém difícil lá, que é ruim de negócio lá, e muitos trabalham com ele e desejam, né, que aquela coisa toda, um monte de coisa nada boa, né? E aí Jesus nos ensina, mas a gente deve orar por ele, deve ter um pensamento contrário, né? Agora há pouco essa dificuldade que a gente está tendo aí de demissões em massa, né? Que a gente está vendo toda essa dificuldade. E aí muitos ficam, né, xingando o patrão e tudo, quer que tudo vá, né, para aquele lugar bem longe, né? Agora há pouco, dificuldades da família, né? Uma patroa, eu quero te pagar assim, assado, aquela coisa toda, né? Então a gente já tem, muitas vezes já coloca aquele pensamento negativo na cabeça contra a pessoa, né? Porque essa fulana é isso, é aquilo, né? Eu quero que ela vá para, né? Aquela coisa toda, pontinho, né? E então Jesus está nos ensinando aqui nesse momento, aqui agora, a gente mudar esse pensamento, esse conceito a todas as pessoas que, né, de um jeito ou do outro, tira a gente fora do eixo, no caso, né? Deixa a gente meio desconcertado muitas vezes. Então a gente tem que, no mínimo, orar por eles, né? Cuidar para não falar mal deles, né? E aí então ele continua aqui, ó. Um verdadeiro escândalo para a época, com certeza, que a gente estava comentando antes. No entanto, não se deve esquecer que só pode ser nosso inimigo quem já foi o amigo. Olha só. Não se deve esquecer que só pode ser nosso inimigo quem já foi o amigo. Por que será, né? Muitas vezes começa com uma amizade, né, entre aspas, né? E até, de repente, se tornar uma inimizade, né? A inimizade, certamente, surge de um amor egoístico, né? Quando pretendemos que o próximo seja como somos. Isso é uma grande dificuldade, né? Que a gente quer muitas vezes que aquele outro pense como eu quero, haja da minha forma, como eu quero. E não é assim que funciona, né? Uma projeção do nosso eu. Por isso, não há inimigos verdadeiramente falando, mas criaturas vinculadas que estão olhando a vida, as situações, as pessoas por prismas diferentes, né? Então é aquilo que a gente estava comentando, são ângulos diferentes, né? Mas a gente pensa assim do patrão, né? A gente pode dizer que está agindo com injustiça. Mas e na visão dele, como é que será que seria a visão dele a respeito de nós? Ele tem uma visão, ele tem cada um vai ter um prisma diferente. Até porque no que eu tô falando do patrão, tu não sabe as dificuldades que o patrão tem, né? A maioria não sabe, por exemplo, as dificuldades que o patrão tem. E o patrão também não sabe das dificuldades que aquele funcionário tem, né? Geralmente o patrão mesmo não sabe das dificuldades que muitos funcionários têm, porque são vários. Então, para eles, geralmente para o patrão, tu é uma peça que monta o quebra-cabeça dele para que tudo funcione. Ele não quer saber se tu tem família, quantos filhos tu tem, se tu tem as contas para pagar. Ele quer saber daquela produção diária que ele precisa, né, para
para pagar as contas dele, da família e sobrar um pouco lá pro funcionário. Ele não quer saber dos teus problemas. Até porque ele já tem os dele, né? Ele já acha suficiente os problemas que ele tem. Então, mas quando tu olha pro teu próximo com um olhar de compaixão, que seria isso, ter esse olhar de compaixão para com ele, sobre as dificuldades, porque esse miserável não paga o meu salário, às vezes paga, mês sim, mês não, mas quais são as dificuldades que ele enfrenta para conseguir pagar o teu salário? É porque a gente quer ver só o nosso lado. Só o nosso lado. Eu tenho minhas contas para pagar, tá? Mas quais são as dificuldades que ele enfrenta para ir lá e pagar? Te ajudar a pagar essas contas, manter o teu serviço, né? Quais são as dificuldades que ele passa? E na situação do patrão é muito pior, porque ele é responsável por várias vidas que, querendo ou não, trabalham ali com ele. Então, o certo é a gente orar, né? Porque não sabe da dificuldade de cada um. Então, aqui continuando, impõe-se, portanto, que aqueles que se apresentam como nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, sejam encarados como amigos, já que efetivamente o são. Viu? Então a gente já vê eles como, em vez de inimigos, vê como amigos, que têm ideias diferentes. É o que a gente estava vendo antes. Então o que acontece? Quando tem ideias diferentes das nossas, aí que se torna muitas vezes uma inimizade, um desafeto, porque não está pensando de acordo como eu quero. Né? Então a gente tem que ver como amigos, né? De pontos de vista diferentes. Os inimigos nos vigiam, apontam defeitos, fatos estes que contribuem de modo decisivo para o nosso aperfeiçoamento. Muito importante aqui essa colocação. Os inimigos são aqueles que mais nos vigiam, que mais cuidam de nossas atitudes. Seja encarnado ou desencarnado. Os encarnados, né? Que muitos de nós a gente nem consegue ver, os nossos inimigos. Para eles é muito mais fácil nos vigiar, né? Durante o dia. Aí, mas o Ederson tá lá falando do evangelho, que legal, tá? Mas ele sai daqui, ele vai pro trabalho, vai para outros lugares, e lá ele tem um monte de atitude equivocada. Aí eles vão estar ali para nos cobrar, para apontar, vão ser os primeiros a apontar os erros da gente, os nossos defeitos, nossos erros. Não, e se ele é teu inimigo, então ele não vai apontar nem pra ti, ele vai apontar pros outros, né? Ali, viu, fulaninho? Dá só uma cutucadinha. Viu, fulaninho? Não, vai lá, fala um monte de coisinha bonita. Olha o que ele faz aqui, ó. Olha. E o próprio apóstolo Paulo, eu acho legal nas cartas dele que ele diz, né? Estamos todos nós sobre uma nuvem de testemunhas. Então essa nuvem de testemunhas nos acompanha diariamente. Né? Até eu estou lá no banheiro, aqui ninguém está me vendo, aqui estão lá no banheiro, em qualquer lugar. Estão vendo a gente, é uma nuvem que nos acompanha. E olha essa nuvem de testemunha, né? Que eles são as nossas testemunhas de mostrar para os outros, como ela diz, aquilo que a gente está fazendo de errado. Então, os desencarnados é aqueles que a gente não consegue ver, mas estão em tudo que é parte. Já os encarnados, né? É limitado. Ele pode estar só no ambiente do trabalho, aquele desafeto. Mas daí passa aquele período de jornada de trabalho, cada um vai para sua casa, né? E é só no ambiente do trabalho, não conhece a nossa vida para saber como é que a gente é no lar, o que a gente faz ou não. Muitas que a gente é espírita, que a gente estuda, isso aí não interessa para, né, muitas vezes para o inimigo. E aí ele continua, somos filhos de Deus, em consequência irmãos uns dos outros. Ó. Então a gente tem que entender que, apesar de todas essas dificuldades, que todos nós somos filhos de Deus, do nosso Pai que é um só. Então todos nós somos irmãos uns dos outros. Então a gente tem que entender isso. Aquele que está me atacando é contra mim, que é meu inimigo,
ele é um irmão, né? Um irmão de caminhada, que por enquanto ele está como inimigo, como um opositor às nossas ideias. Mas ele vai desencarnar, ele vai ver que a gente, muito provável que ele nos atacava, né? Nós sendo inocentes, muitas vezes, ou não, mas ele vai fazer uma reflexão, né? Poxa, eu vivia atacando o cara, condenando, e o cara não era isso tudo que eu dizia. Então ele vai acordar, vai refletir e pode se tornar um amigo, como diz aqui. Então, de um inimigo, de um desafeto, ele pode vir a ser um futuro amigo, né? Então a gente já tem que ter essa ideia em mente que todos os nossos inimigos, que futuramente vão ser nossos amigos, né? Nós espíritos, a gente tem que ter essa ideia em mente. E por que eles vão ser nossos amigos? Né? Por quê? Porque eles vão ver que a gente muitas vezes está trabalhando no bem e muitas vezes não acreditam naquilo, né? Eles ficam ali julgando, né? Sem saber, e aí então um dia eles vão ver, né? A realidade da vida, dos fatos, e vão ver que eles estavam equivocados, né? E aí eles vão querer, no caso, vão querer se redimir, querendo, não, eu vou fazer de tudo para ajudar, para ser amigo dele, porque eu prejudiquei ele no passado. Então é assim que funciona. Aqueles que a gente prejudicou no passado, hoje a gente está aqui, vai fazer de tudo para se reaproximar, fazer o bem, ajudar eles. Então, por isso que todos somos amigos, somos irmãos, né? De caminhada. Né? Então, assim, toda e qualquer inimizade, quando alimentada, é contrária à lei do amor e traz problema de consciência. Viu só? Então, todas as inimizades, e quando a gente alimenta aquele sentimento, né? Que ele não gosta daquele fulano, não suporta, ele é isso, ele é aquilo. Então tudo isso é contrário à lei do amor que Jesus nos ensina e traz problemas de consciência por eu ter essas atitudes com o meu próximo. É válido ter em conta o que afirmou Jesus: os inimigos do homem serão seus familiares. Olha só. Olha só que atual isso, né, gente? Nós vamos chegar lá ainda. A gente está no meio do caminho. É Mateus 10, ó. Nós estamos no 5. Mateus 10, 36. Nós vamos chegar lá de novo, né, nesse versículo. Olha só. Os inimigos do homem serão seus familiares. E não é que é, gente? Não, fala isso. Por que a gente tem os atritos dentro de casa com o esposo, com a esposa, com aquele filho complicado? Por que será, né, gente? E não vai saber se não é os nossos inimigos do passado, com certeza que estão ali, né, para a gente trabalhar esses desafetos e procurar amar. Não é muito, qual seria a melhor forma que Deus poderia fazer com a gente para a gente poder amar aquele inimigo do passado? Como será? Colocando ele como nosso filho? Não é muito mais fácil eu amar aquele filho? Que benção. E era um inimigo do nosso passado? Viu? Então veja como é grandiosa, né, as leis divinas, como Deus é misericordioso, como é lindo tudo isso. A gente vai estudando e as peças vão se encaixando, né? Tudo nos lugares. Aí ele continua: o que nos leva a refletir sobre aqueles que em nossos lares, quase sempre desafetos do passado, retornam pela bênção da reencarnação ao nosso convívio em valiosa oportunidade de mútuo reajuste em nome do amor. A gente antecipou, né? Neste mesmo plano de ideias, somos convocados a identificar os potenciais que alimentam os desregramentos e vícios, ferrenhos inimigos a residirem dentro de nós, canalizando-os para novos propósitos, já que no fundo o germe das paixões é positivo, surgindo as viciações e as paixões no excesso ou mau uso que fazemos dessas energias. E muita gente vai colocando as paixões, os vícios ali, né?
em excesso nas nossas vidas, né? E a gente vai fazendo mau uso dessas energias que poderiam ser canalizadas para o amor, para o bem, né? Tranquilo? Então ele continua: bendizei os que vos maldizem. Ó. Pá. Ou seja, falar bem aqueles que falam mal de nós, hein? Diante dos que veiculam o mal, devemos falar o bem, porque assim, agindo, não permitimos que se estabeleça o círculo vicioso de onde se origina uma série de males. Viu? Então, se vem de lá, do outro para nós, os ataques, que a gente possa cortar esses ataques com bons pensamentos, orando por ele, não revidando, né? Fazendo, ele toca uma bola e a gente joga com mais força de volta para o outro. Então a gente tem que procurar cortar aquela sintonia. Ele jogou a bola bate. Se nós estiver bem, sintonizando bem, orando, estiver numa boa, a bola vai, nós vamos ter um campo de força, né? Simbolicamente falando, que vai nos proteger dessas agressões, essas energias, a energia mental que o outro está emanando a nós. Ela vai, aquela bola vem, bate no campo de força, cai e não vai nos atingir. E a gente não vai revidar essa bola, né, para o nosso próximo. Então, dizendo sempre o bem, especialmente acerca dos que dizem o mal, anulamos as suas vibrações, né? Os seus sentimentos contrários ao amor. É como um fogo que estava aceso e que tende a se apagar por falta de combustível. Viu? Então vamos anular essas vibrações. E não, como diz aqui, colocar mais lenha na fogueira ali, que daí não vai piorar a situação, né? Então a gente tem que colocar água na fogueira, quebrando a sintonia de coisas ruins e, né, ter sentimentos de amor, né, de paz, de fraternidade. Aí ele continua: fazendo bem aos que vos odeiam. Agora ele vai mais a fundo. Antes eram os que falam mal da gente, agora já é fazer o bem àquele que nos odeiam. Já pensou? Jesus define aí o valor da ação, né? Então é uma ação operante. Fazei o bem aos que vos odeiam. Só a realização edificante é suficientemente forte para neutralizar o ódio. Então a realização edificante, fazer o bem, então ela é forte para neutralizar qualquer tipo de ódio. Quando estamos bem sintonizados, fazendo coisas boas. No entanto, é preciso saber aguardar a oportunidade para que a atitude ante a necessidade possa ser adotada com possibilidade de êxito. Então temos que saber aguardar o momento certo, né, para poder agir. Tipo assim, vamos dar um exemplo assim, sabe, bem simples. Por exemplo, a gente sabe de uma pessoa que deseja a nossa morte, né, que quer nós bem longe, que nos odeia, aquela coisa toda. Aí um dia nós estamos bem belo ali, vamos dar um exemplo, que a gente está passeando de carro, sei lá, ou de moto. E a gente está passando numa estrada, a gente vê, mas aquele carro ali é o carro do fulano. Tá parado no acostamento, ali pisca alerta, aquela coisa toda. Né? E a gente, mas esse aí é aquele fulano que, né, que deseja que eu esteja bem longe dele, de preferência morto ainda. Né? Quer eu bem longe dele. Então essa é uma das oportunidades, ó, que ele está ali precisando de ajuda. Então a gente vai parar ali e vai: fulano, o que aconteceu com o teu carro? Não, faltou gasolina e agora não tem quem me ajude. Não, só um pouquinho. A gente vai lá no posto, pega gasolina para ele, ajuda ele. O que a gente quer com uma atitude dessa, né? Então é uma pequena atitude que a gente pode quebrar um grande mal, né? Imagina se, por exemplo, a gente está passando e ainda dá risada da cara dele.
oi fulano, né? Tu não gosta de mim, aquela coisa de toda, agora tá aí, ó, viu? Lei de causa e efeito. Vai te ferrar. Muitos espíritas dizem isso, né? Ó, lei de causa e efeito, tá pagando lá, Vai viu? se ferrar. Bem feito, como é que muitos dizem, né? E ele te olha assim, ainda o que vai acontecer? Não vai alimentar mais ainda, como diz ali, vai aumentar aquela fogueira de ódio. Ao invés de a gente poderia ir ali colocar água naquela fogueira e ali estender uma mão amiga, ele vai, o que vai acontecer com ele? Ele vai se chocar, vai se surpreender, vai ficar até assim, o fulano que eu odeio, que eu quero um morto, veio, me ajudou, trouxe gasolina pra mim, e aí, ele não pode se tornar um amigo? Quebrar toda aquela sintonia de mal, apenas num gesto né, de amizade, ali, de fraternidade? Então, veja, são pequenas coisas que, né, fazem a diferença muitas vezes. Aqui ele continua: o Pai é sábio em suas leis, em permitir que passemos por fases de carência, que acabam por favorecer tais aproximações, as quais devem ser aproveitadas de forma hábil, humilde e consciente, com a utilização, se preciso, do auxílio de terceiros. Viu? Então a gente vive num mundo que todos nós, sem exceção, a gente necessita um do outro, né? A gente deu um exemplo do carro ali com problema, mas ninguém pode se dizer assim autossuficiente: eu não preciso de ninguém na minha vida. Então aquele que diz isso muitas vezes tá ali na sua casa, aquele alimento que chega na casa dele, ele não para pensar, mas de onde é que vem esse alimento? Né? Vem lá da lavoura, que alguém teve que plantar aquele alimento, teve que cultivar, teve todo um transporte, aquela coisa toda, até chegar no mercado, chegar na casa dele. Então passou por várias mãos, né? Até chegar a ele. Por isso que tem que abençoar o alimento, viu só? É importante, né? Então, passou por várias mãos antes de chegar na tua casa. Quantas energias veio vindo de lá pra cá? Será que todo mundo abençoou o alimento no caminho? Porque essa porcaria, porque eu levantei hoje com os cornazinhos, já lança, emana as energias ali pro alimentinho ali e tu come ela depois. Que hoje, por exemplo, esse estudo que a gente está abrindo aqui uma janela para todos olhar ali, participar, né? Então, da onde é que vem? Se eu não tivesse uma internet, como é que nós ia estar conversando hoje? E essa internet vem da onde? Quantas pessoas trabalham para que essa internet chegue aos nossos lares? Né? Então, a gente necessita de tudo e todos, né? É muito importante. Aí ele continua: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então aqueles que nos tratam mal, são perseguidores ferrenhos, então orar por eles, né? Com a prece, em primeiro lugar, nos protegemos, nos fortalecemos, né? Então a gente cria, né, simbolicamente falando, aquela campo de força, né, para nos proteger contra aqueles ataques, aquelas farpas mentais, né? Atraímos uma assistência espiritual salutar. Os benfeitores vão poder chegar mais em nós, vão poder nos inspirar mais, nos dar as boas ideias. Eu estou com uma dificuldade, o que eu faço agora? Vamos orar, vamos entrar em boa sintonia para que os benfeitores possam chegar a nós e fique mais fácil o acesso deles poder nos ajudar, nos inspirar. Com relação aos que maltratam e perseguem, poderá também ajudá-los, pois nas tréguas de sua atuação negativa, ela vai se insinuar, abrindo brechas para a luz, para a ação das entidades espirituais, que buscam pacificar encarnados e desencarnados. Viu? Oração é fator de equilíbrio. Os que perseguem e maltratam carecem dela para não se exorbitarem, podendo mesmo alcançar pela ação dela, veiculada em seu favor, instantes de reflexão, capazes de conduzi-los à mudança de seu estado de ânimo. Então é o poder da oração, né? Muitos pensam assim: mas eu fico a vida toda orando pelo fulano, não adianta. Oro e não tem solução, né?
mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente está orando, né? E a oração não é uma coisa que vai acontecer de imediato, não é um passe de mágica, que eu vou orar, plim, plim, e o outro está transformado, é meu amigo, está tudo certo, não é assim. Então é nosso, né? É aquela continuidade, aquela perseverança de ficar ali, né? Todo dia orar para aquela pessoa que nos persegue, nos vê mal, nos quer mal. Então a gente vai orando com fé e de coração. Com certeza aquelas orações vão alcançando aquele irmão ou irmã, até que um dia ela deu uma brecha, assim, uma pequena atitude que ela está fazendo, uma atitude boa, é aquela brecha necessária para que aquelas energias positivas invadem o seu ser, o seu coração, e possa inclusive mudar a sua sintonia. Aquela vida que ele vinha tendo de ódio, de vingança, pode aquela brecha mudar os seus parâmetros, né? Seu olhar, a sua vida. Então a oração é muito importante. Não é uma coisa, vai acontecer agora. Pode acontecer daqui um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Um dia vai surgir efeito, né? Agora, quando que vai surgir efeito, a gente não sabe. Mas a gente deve fazer a nossa parte, né? Que nos cabe orar, ter fé e esperar, né? E fazendo sempre a nossa parte. Faça a sua parte. Então tá, né? Quer comentar algo, alguma coisa? Ele explicou bem, né? Bem minucioso ali, bem... Para nós entrar em detalhes ali, foi muito bom. Reflexão. Agora nós vamos então pro nosso próximo versículo, que é o Mateus 5,45. Para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, a vir a chuva sobre os justos e aos injustos. Aí ele tem um comentário. Porque é que Deus, nosso Pai, permite que também os maus gozem dos bens da natureza na mesma proporção que os bons? Porque Deus sabe que seus filhos rebeldes de hoje, por força da lei de progresso, hão de ser bons no futuro, assim como os bons de hoje já terão sido maus no passado. O bem é a lei suprema do universo. O mal é simplesmente a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Faça-se a luz e a escuridão deixará de existir. Logo que um espírito malévolo procura a luz, as trevas da ignorância que o envolviam dissipam-se e ele se torna luminoso. Portanto, sigamos o exemplo de Deus, não privando os nossos inimigos de nosso amor, certos de que a lei da evolução, a qual todos estamos submetidos, fará deles nossos irmãos bem amados. Então todos aqueles que por um motivo ou outro ainda não são bons, né? Um dia há de ser, nem que seja pelas nossas orações. Assim como nós, a gente teve um passado muito, né, de muitos delitos, né, muitos erros, né? Hoje a gente é convidado a melhorar, né? Então todos vão ter uma oportunidade um dia de se renovar, né? De buscar a luz, né? Eu nem errei tanto, eu só ia pros bailinhos. Só ia pros bailinhos. Eu só dei umas pessoas, mas foi só pra me defender. Que delito foi esse? Pois é, eu digo o passado, né? Antes, né? Dessa vida, né? Ah, não, mas é só pra descontrair. Ah, tá. Nas outras encarnações que a gente teve, né? Nenhum de nós sabe o que fez na vida passada pra estar aqui hoje, né? E passar por tudo que tá passando e
pelas dificuldades que está passando. O importante é que a gente tenha consciência de que tudo que acontece tem um motivo de ser, né? Tem uma razão de acontecer. Nada acontece por nada, tudo está nos planos de Deus para as nossas vidas. E a gente tendo essa consciência, a gente ter resignação para aguardar, né? Que tudo se resolva. Porque não adianta a gente querer ir contra a própria lei da natureza e ter ódio, rancor, amargura. Essas coisas fazem mal. Por isso que no capítulo anterior ele falou em amar os inimigos. Claro que é difícil para nós amar aos inimigos, né? Mas amar eles é isso, é orar por eles. Não quer dizer que tu vai querer ir lá e abraçar eles e ai, meu irmãozinho, eu te amo de toda a profundidade do meu coração. Não, não é isso. Né? Amar o teu inimigo é dizer, olha, eu não quero teu mal, né? Te desejo tudo de bom, que tu fique bem, não necessariamente grudado em mim, mas, né, te desejo bem. E tu orar por essa pessoa. E muitas vezes não adianta tu orar também, mas ora, mas depois tá pensando mal dele, né, que ele vá pra... Aí não vai adiantar, não vai resolver. Então, mesmo, falou bem, porque a gente muitas vezes tem aquela desafeto, né? A gente não consegue muitas vezes chegar na pessoa, porque a pessoa não quer saber da gente, né? Vira a cara pra gente muitas vezes. E a gente então vai fazer a nossa parte, vai orar por essa pessoa, né? Então esse amar, bem como ela disse, o amar não quer dizer que a gente vai lá e vai ter que ir lá se ajoelhar, beijar a pessoa, me perdoa, isso e aquilo. Não, né? A gente sabe, não tem uma boa sintonia, um desafeto. Então como é que a gente vai chegar e vai abraçar, vai beijar, né? Não tem sintonia para isso ainda. Mas a gente pode, até pelo porque menos... nós não somos espíritos evoluídos ainda a esse patamar. Nenhum de nós. Talvez, quem sabe, os melhorzinhos que são o Divaldo e encarnado, não sei. O Divaldo e quem mais, meu Deus, me ajuda? O Papa Francisco, né? Talvez eles que são melhorzinhos ainda não dê bola para essas coisas de repente. Mas a gente que ainda está ali engatinhando para aprender a ser bom e a entrar na linha, né? A gente consegue fazer o quê? Eu te perdoo, né? Não desejo teu mal. Faço oração por ti. Se precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Tô aqui, né? Mas não quer dizer que tu vai lá agarrar e abraçar. Não é isso que Jesus quer dizer. Te amo de toda a profundidade. Porque até vai ser até um cinismo, né? Uma falsidade. Muitas vezes a pessoa ir ali e fazer toda uma cena ali que não tem nada a ver, né? Não. Então tá, né? Esse título aqui do Luz Imperecível é Paternidade Divina. Mateus 5,45. E aí ele faz por partes. Para que sejais filhos do vosso Pai. Então Deus é Pai de todos. Nem sempre, porém, o temos como tal, né? Muito será de nós, a gente se sente como filhos de Deus? É uma boa pergunta que a gente deve fazer a nós, né? Será que a gente se sente realmente filho de Deus? Eu sou. Cada um se faz a sua pergunta para si, né? Se agimos de modo diferente de suas determinações, estamos negando tal filiação? Dispensando o da condição de pai? Quanto mais observarmos a sua lei, mais nos tornamos dignos de ser seus filhos, né? Então a ideia é essa. Aquele que se sente, vamos dizer assim, não se sente filho do Pai, é porque ele está distante dele, ou seja, distante das suas leis, né? Aquele que começa a se aproximar das leis, que nem nós, a gente estuda, está conhecendo as leis. O que são as leis? Quais que são as leis? As leis são várias, né? Sim, mas do que se refere as leis? As leis são os cumprimentos, né?
São as práticas da virtude. Isso, a prática das virtudes em nossas vidas. É isso. Aquele que não pratica, né, essas virtudes na sua vida se sente afastado do Pai. Quer dizer... Não se sente, né? Digno, vamos dizer isso, assim, né? Isso. Mas na verdade o Pai ama todos, né? Mesmo que a gente esteja distante. Mas quem se afasta do Pai somos nós mesmos, né? Sim. Então a gente pode estar, a gente se afastando das suas leis, né? Quanto mais observarmos a sua lei, estudando, como a gente está estudando, né? Mais nos tornamos dignos de ser seus filhos. Logo, se o Pai é amor, é misericórdia, é perdão, incumbe-nos para que sejamos filhos dele, nas bases em que Jesus nos mostra. Adotar no dia a dia fidelidade às suas leis, através de pensamentos, palavras e ações que reflitam tais atributos. Então a gente estudar, como a gente está fazendo as leis, né? Através de palavras, pensar, agir conforme o que a gente está estudando. Isso é importante, sentir no coração que a gente está estudando as leis. Na oração dominical, Jesus fala Pai Nosso, expressão em que Ele mesmo se inclui, se nivela a nós. Então Ele não diz meu Pai, Ele coloca na oração Pai Nosso, né, de todos. Outras vezes Ele diz meu Pai, questão de entendimento. Aí Ele se refere àquele Pai na dimensão que só Ele pode dar, muito acima de nossas limitadas concepções. Muitas vezes no Evangelho Ele fala, meu Pai, né? Meu Pai que estás no céu. Então é um entendimento que Ele tem desse Pai que a gente não tem ainda. No trecho em estudo, Jesus menciona vosso Pai, deixando a cada um a iniciativa de busca da paternidade divina, no nível de consciência compatível com a sua evolução e com a ideia que já pode esboçar do poder divino. Cada um vai, conforme o seu entendimento, entendendo mais, né, sobre a paternidade divina. Que estás nos céus, né? Céus no plural, porque Deus está em toda parte. Olha só, então, por isso que Jesus fala que estás nos céus, o Pai. Ele não está aqui, acolá, Ele está lá numa cadeira, sentado, aquele velho de barba que a gente sempre diz, né? E que muitos ainda acham que é assim. Então Ele diz, né? Ele está em toda parte. Está em toda parte. Por céus necessitamos entender não lugar, não um lugar específico, mas estado de alma, que em sua feição positiva é sempre paz, harmonia e alegria espiritual. Entendeu? Então os céus, muitos acham, eu quero um dia ir para o céu, né? E lá vai ter uma casa lá para mim, isso, aquilo, né? Fica visualizando lá o céu lá. Como? Não posso comprar uma casinha no céu para mim? Então aqui ele coloca, então esse céu não é um lugar determinado, mas é um estado de alma. Um estado de alma e de consciência, podemos dizer, né? De paz, de harmonia, de alegria espiritual. Então isso que é os céus. Tais valores poderão manifestar-se em todas as criaturas, sejam quais forem suas gradações evolutivas, desde que sintonizada com os princípios da lei de amor. Então todos nós vamos um dia chegar a esse entendimento, né? De buscar essa condição de céus, né? De céu. E aí ele continua, porque faz que o seu sol, muito significativo, possessivo seu, pelas propriedades pode-se perceber o poderio, o prestígio do dono. O Sol é a estrela central do nosso sistema planetário. Sol, vida, luz, esclarecimento. Deus se faz conhecido pelas suas obras, assim como o Sol, fisicamente considerado, é a matriz da vida para o nosso sistema, a pleiade dos espíritos superiores, prepostos do Criador.
consubstancia-se na fonte de amor a derramar sobre todos os seres os seus raios de luz, de esperança e de indução ao progresso espiritual das criaturas. Profundo, né? Então aqui, porque faz que o seu sol, então esse sol ele compara, né? Jesus como se fosse o sol, né? Porque o sol ele não dá vida para todos, né? Para os seres e tudo, é fundamental nas nossas vidas, assim como Jesus o é, né? Assim como ele quis dizer aqui. E ele continua: se levante sobre maus e bons, ó. Então aquele sol, né, Jesus, nosso mestre, levante sobre maus e bons. A ordem das palavras é de muita importância nesse versículo. Quem mais precisa de arrimo, de fortalecimento? Não são os maus? Quando Jesus, agora me vem na mente, né, quando Jesus diz que ele não veio para os sãos, né, que ele veio para os doentes. Então, muito bem colocado, né? Quem é que mais necessita de remédio? Né? São os sãos ou são os doentes? Né? E é justamente sobre eles que o sol se levanta em primeiro lugar. Viu? O Jesus vem para eles em primeiro lugar. O próprio Jesus diz que veio para os enfermos, pois são eles que precisam de médico. A gente acabou de antecipar, né? A lição: quanto mais carente uma pessoa, mais carece de ajuda. Quanto mais necessitada, mais carente, mais necessita. Quanto aos bons, esses já se encontram no meio, falando e dando exemplos. Então aqueles já que estão estudando, já têm um conhecimento, já devem dar os exemplos, são bons, né? Então deve dar os exemplos. Não procede, portanto, a desculpa. A gente é bom, então? E agora? O Jesus disse que bom é nosso Pai que está no céu. Falou bem, né? Jesus disse isso quando disseram para ele, o rapaz disse para ele: bom mestre, né? O rapaz rico. Daí ele disse: por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está nos céus, né? Então, não procede, portanto, a desculpa de quem se diz só no esforço pelo bem. Ninguém pode dar essa desculpa: eu estou sozinho, não posso fazer nada. Até pouco uma pessoa questionava isso, né? Mas agora, não, por que eu posso fazer? Queria tanto ajudar, mas pode, né? E deve, sempre tem alguma coisa que pode, deve fazer. Se o sol não se levantasse sobre os maus em primeiro lugar, o trabalho na terra ficaria impraticável para os bons, né? O que seria dos bons se não tivesse os maus? Para praticar o bem, né? Espalhar as boas sementes e fazer com que essas ovelhinhas voltem para o rebanho, né? Que Jesus diz que ele conhece todas as suas ovelhas, né? E conhece pelo nome, e nenhuma das suas ovelhas vai fugir do seu aprisco, né? Já pensou? Nenhuma ovelha vai se perder do seu aprisco, todas ele vai trazer de volta, e conhece todos nós pelo nome. Então, pouco ou nada valeria o esclarecimento se não lançasse raios, inicialmente nos pontos trevosos ou viciados de nossa personalidade, já que, segundo aprendemos, é imperioso que a luz resplandeça nas trevas, e nas trevas de nós mesmos também, como diz aqui, né? Não só buscar o outro que está lá, mas muitas vezes eu tenho trevas em mim. Então é necessário que esses raios fulgurantes do Mestre penetrem no nosso interior, nos nossos corações, para que a gente se renove, né? Que bonita essa palavra, fulgurantes. Muito belo esse ensinamento aí, muito profundo. E a chuva desça sobre justos e injustos, ó. Aqui podemos encarar a chuva como algo desfavorável, que representa a dose de empecilhos, dificuldades, problemas para os quais os justos já deverão estar preparados. Então a chuva pode ser aqui como encarar como uma forma de dificuldade, né?
Consideremos os justos em plano relativo. Alguém, qualquer um de nós, quando com a consciência tranquila, é um justo. Então tu questionou ali, como é que ela vai saber se a pessoa está bem, está procedendo bem, né? Bom é o Pai que está nos céus, né? Mas como é que eu vou saber se eu estou procedendo bem? Daí fica melhor, né? Como é que eu vou saber? Aí ele diz aqui, quando com a consciência tranquila é um justo. Então quando nós estivermos com paz de consciência, estamos sendo justos. Então questionamos as nossas consciências para saber se eu não estou fazendo alguma coisa injusta. Que a consciência sempre vai nos cobrar, né? E aí a gente deve trabalhar em cima disso. Né? Vamos ver aqui. No seu preparo ante as adversidades do percurso, do ambiente, os justos podem e devem dar exemplos. Ó. Jesus sintetiza bem o assunto, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A gente já estudou em 5,16, Mateus. É a responsabilidade de quem tem algum conhecimento, alguma prática, alguma vivência, ainda que vinculados às faixas da injustiça, em decorrência das imperfeições, é imperioso sejamos compreensivos e resignados nas provas, colaborando de modo decisivo com o próximo, que ainda se mostra incerto nos caminhos do mundo. Aliás, é o que colhemos de todos aqueles que, confiantes e serenos, nos momentos difíceis, nos levam a abraçar com maior coragem a luta da redenção espiritual com Jesus. Viu que belo, né, o ensinamento, né? Então ele diz aqui, né, a nossa responsabilidade de quem tem algum conhecimento, em alguma prática, alguma vivência. Viu? Nosso compromisso de a gente, né, daquele que conhece um pouco das leis, né, ser mais compreensivo com o nosso próximo, conosco mesmo, né, se resignando através das provas, sendo mais decisivo em certos momentos com o próximo, que ainda se mostra ainda meio em cima do muro, né, meio indeciso nos caminhos do mundo. A gente tem que mostrar para eles, né, o momento que é ser cristão, né, dar o exemplo para aquele que está indeciso, né. Então nós vamos colher de todos aqueles, né, confiantes e serenos nos momentos difíceis. Ó. Nós vamos colher. E nos levam a abraçar com maior coragem a luta da redenção espiritual com Jesus. Então a gente encerra aqui esse capítulo 5, versículo 45. Então a gente retoma no 46 na próxima semana. Então muito obrigado, gente amiga, pela participação de todos. Tá, lembrando, agora terça-feira, agora com essa quarentena, a gente retoma as nossas atividades também nas terça-feiras. Agora o compromisso de terminar aquela, a gente está fazendo, a gente vinha realizando uma sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, e não devido ao essa confinamento, a gente não pôde mais ter os convidados que vinham, traziam suas experiências. Então, para não a gente, como a gente está aí, vai ficar num período de quarentena, a gente tem condições de que Deus nos dê bastante força para dar continuidade e trazer mais conhecimento, mais estudo para nós, né? Dar sequência às atividades de palestra nas terça-feiras. Então, pela internet, veja bem. Online, né? Casa fechada, estamos aqui agora fechados, né? Aproveitando o recurso da internet para nós dar continuidade também a essa tarefa, né? Que com certeza muitos aguardam, né? Essas atividades que são tão importantes e que tinham essas atividades, né?
Então a gente ficou meio limitado e agora então a gente decide retomá-las, né? Então muito obrigado a todos, tá? Vamos agora então convidar todos a fazer a nossa prece. E vamos então agradecer por essa atividade da noite de hoje, a Jesus, nosso mestre amigo, sob as bênçãos do nosso amado Pai Francisco, como um bom evangelizador que possa os seus ensinamentos penetrarem profundamente nos nossos corações, nas nossas mentes, que a gente possa conseguir receber esse auxílio, para que a gente possa ter um bom entendimento dessas escrituras sagradas, à luz da doutrina espírita. Que abençoe e ilumine a todos nos seus lares, que também possam receber esse dom, né, essa visão de ver, de ouvir e de sentir nos seus corações esses ensinamentos do Evangelho, que possamos viver a cada dia tudo isso que a gente aprende da melhor forma possível. Que os nossos mentores nos inspirem, possam nos fortalecer, que possamos ter fé, acreditar, ter esperança, que abençoe e ilumine a todos os lares presentes. E assim, Senhor, damos por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até então agora os próximos encontros e na próxima terça, então, a nossa palestra da noite às 20 horas, tá? São todos muito bem-vindos. Um abraço, tchau.